Olá pessoal, bem-vindos aí, né, mais uma vez ao Intensive Delphi 2022. Para mim é uma honra estar aqui participando com vocês, é meu terceiro ano aqui no Intensive Delphi. E nesse ano eu preparei um conteúdo um pouquinho diferente para vocês, falando sobre, né, como implementar balanceamento de carga com Docker, Nginx e Delphi. E aí, para ser mais específico um pouquinho, utilizando o framework Horse, beleza? Bom, o que a gente vai ver no nosso cronograma aí, né, durante o decorrer da nossa palestra? Bom, primeiramente eu vou fazer uma pequena introdução do porquê, né, a gente fazer um balanceamento de carga e tudo mais. Para quem não me conhece, eu vou fazer uma apresentação pessoal depois disso, tá? Logo em seguida a gente vai criar a nossa primeira APIzinha aí com o Horse, certo? Depois a gente vai rodar essa API no Linux, né? Então, para isso a gente vai precisar configurar o PA Server, ok? Depois que a gente tiver a nossa API rodando no Linux, a gente vai configurar o Nginx e aí, por fim, então, a gente fazer de fato aí o balanceamento de carga, beleza? Então, vamos lá, pessoal. A primeira parte, né, é a introdução. E aí, o que me levou, então, a estar mostrando isso para vocês, nessa parte de balanceamento de carga e tudo mais? Bom, no mundo atual, né, a cada dia surge mais a necessidade da gente levar as nossas aplicações para a web, correto? E aí com isso surge N empecilhos, N necessidades, né? E uma delas, das necessidades que surgem, é a gente controlar, a gente ter um controle e garantir que a nossa API responda de forma correta e com qualidade, né, com agilidade, para quem está fazendo a requisição, certo? E aí, conforme a tua API vai crescendo, né, teus clientes vão crescendo, o número de requisições vai aumentando, é bem provável, né, dependendo do tamanho da tua aplicação, que você vai precisar implementar um balanceamento de carga. O que seria esse balanceamento de carga, de fato? Seria a gente dividir as requisições, vamos supor assim. Tá? Então, a gente balancear, a gente coloca numa balança e vamos pesar aí essas requisições. Tá? Então, vamos supor, chegou uma requisição, a balança 1 pega. Chegou outra requisição, a outra balança pega. Beleza? Seria mais ou menos isso. Então, a gente vai dividir as requisições em dois ou mais servidores, no caso assim. Né? Então, vai ter vários servidores respondendo a mesma requisição, não é requisições diferentes, beleza? Mas é respondendo a mesma requisição. Então, vamos supor que eu estou aqui e eu faço uma requisição para a minha aplicação. Pode ser que o servidor que está aqui no Brasil responda a minha requisição, mas pode ser que um servidor que está lá nos Estados Unidos responda também a minha requisição. Vai depender do momento aí do balanceador. Então, essa a principal característica. E o que a gente ganha com isso? Bom, se a minha API aqui no Brasil está muito carregada, quem vai responder é a API dos Estados Unidos. Se a minha API aqui no Brasil cair, né, ela deixar de funcionar, quem que vai responder a minha requisição? A API nos Estados Unidos. Então, com isso, vocês enxergam que eu já tenho aí uma grande vantagem, uma série de vantagens, né, vamos dizer assim. Se uma API cair, a outra responde, né? A gente tem mais máquinas respondendo, então com certeza a minha resposta vai chegar mais rápido, né? A resposta do servidor vai chegar mais rápido e tudo mais. Então essa aí é a grande vantagem, né, da gente estar implementando o nosso balanceamento de carga, ok? E por que então o Nginx, pessoal? O Nginx, ele é bem simples, vamos dizer assim, de trabalhar. Ele é free, né? Então isso é uma grande vantagem para a gente. E a gente consegue rodar ele no Docker e tudo mais. Então por isso que eu optei por Nginx. Ele está sendo bastante utilizado ultimamente aí por grandes empresas. Tá? Então essa é a grande vantagem de tudo isso. Beleza? Bom, e aí para quem não me conhece, pessoal, meu nome é Vinícius, né? Atualmente eu sou desenvolvedor Delphi na Fiorire Software, beleza? É uma empresa voltada para desenvolvimento de softwares na área da gestão pública, tá? Atendendo aí o Brasil inteiro, diversas prefeituras, câmaras e tudo mais. Sou graduado em Sistemas de Informação pela Fundação Educacional de Fernandópolis. Sou embarcadeiro MVP, tá? Possuo certificação Delphi Developer reconhecida pela Embarcadeiro dos Estados Unidos. E sou membro ativo aí na comunidade Hashload. Para quem não conhece, a comunidade Hashload é uma comunidade open source no GitHub, tá? Contendo vários projetos e mais recente aí agora foi incluído também o ORM BR, tá? Do Isaac. Então a gente tem vários projetos lá, o Horse, o Boss e tudo mais. E o que eu faço então? Além de tudo isso que eu já falei para vocês, né? Eu sou committer em outros projetos open source também no GitHub.
Tenho escrito alguns artigos técnicos relacionados a Delphi no Medium. E algumas vezes aí eu faço vídeo, né, como youtuber. Beleza? Então tem o meu canal lá também. Se alguém se interessar depois, deixe aí um comentário que eu mando o link para vocês. Ok? Bom, como o nosso tema ele é um pouco complexo, né? A gente vai precisar de bastante tempinho aí para entender certas coisas. Então vamos direto ao que interessa, né? Vamos direto ao código, sem muitas delongas, né? E aí a gente vai entendendo, vai conversando, vai explicando certinho aí durante o decorrer da nossa palestra. Beleza? Bom, então o primeiro passo é eu apresentar para vocês o projeto do Horse, né? Ele está aqui no GitHub da Hashload. O Horse ele é um framework para construções de APIs Hash, né? Utilizando o Delphi. Ele foi baseado no Express do Node.js. E aí, pessoal, ele é bem simples, a gente não vai fazer nada complexo. A gente basicamente, aqui tem um Kickstarts, né? No Delphi. A gente basicamente vai replicar esse código aqui, contendo uma única diferença, beleza? Mas basicamente vai ser isso daqui que a gente vai fazer. E antes de mais nada, né, antes da gente fazer esse projeto, criar essa APIzinha aqui e botar ela para rodar, eu gostaria apenas de pedir a ajuda de vocês, né, para contribuir com o projeto, clicando aqui nesse botãozinho aqui, olha, da estrelinha, e deixando a sua estrelinha. Atualmente está com 694, mas eu acredito que até o momento que vocês forem visualizar esse vídeo, já vai ter passado aí dos 700. Beleza? Não custa nada, né? Então, simples e fácil. Bom, então vamos lá. Para a gente utilizar o Horse, a gente tem que instalar ele utilizando o Boss, tem como instalar de forma manual também. A gente vai estar utilizando o Boss. Então, antes de mais nada, aqui com o meu Delphi, vamos criar aqui em File, New, Console Application, e a gente vai criar uma nova aplicação console, que vai ser aí de fato a nossa APIzinha que a gente vai estar rodando e fazendo o balanceamento de carga dela. Beleza? Então aqui ele já abriu o nosso projeto. Vamos voltar lá para a nossa documentação. Eu vou copiar esse código aqui, pessoal, olha só, Ctrl C, e aqui, Ctrl V, beleza? E vou mandar salvar, Ctrl Shift S, certo? E aí eu vou salvar aqui dentro de D, Projetos, Delphi, Intensive, 2022, API. Vamos criar aqui a pastinha, já tem a pastinha no caso, não, né? O nome do projeto é Samples, de exemplo, pode colocar o nome que vocês quiserem, beleza? E aqui ele não vai compilar ainda, porque a gente não fez a instalação do Horse. E aí, como que a gente instala o Horse? Utilizando o Boss. É só rodar o comando Boss e install Horse. Mas antes disso, a gente precisa, na nossa aplicação, inicializar o Boss nela. Tá? Então, aqui onde a gente salvou a pastinha API, nosso projeto está aqui, botão direito, vou abrir um terminal aqui dentro desse diretório, tá? Para a gente possa inicializar o Boss. O que seria inicializar o Boss? É falar o seguinte, olha só. Boss, você que é um gerenciador de dependência, gerencia as dependências desse projeto aqui em específico. Beleza? Seria basicamente isso. Então, vamos dar aqui o comando boss init, tá? Aí que ele vai fazer algumas perguntinhas para a gente pode dar OK em todas elas, porque não vai influenciar nada a princípio, nesse nosso projeto. E agora, para a gente instalar de fato, então, é o boss install horse, ok? Dependendo aí da sua internet, isso pode demorar um pouco, às vezes não. No meu caso aqui, foi rapidão, olha, né? Não teve problema nenhum. Então, beleza, então já está instalado. Se a gente voltar lá para o nosso projeto, vamos dar aqui, ó, yes to all, ok? E vamos dar um Ctrl F9 para compilar a nossa aplicação. E aí a gente vai ver aqui, ó, Done, né? Então tá tudo certo, não teve nenhum problema. Beleza? Vou dar um F9, então, só para a gente ver isso daqui rodando na prática. Vamos permitir aqui o acesso dela. Beleza? Permite acesso. E agora, se a gente abrir o navegador aqui, vai ter aqui um endpoint, olha só, /ping, né? Localhost 2.9000 /ping. Vamos dar um Enter. E ele respondeu aqui para a gente o Pong. Deixa eu até dar um zoom aqui. Cadê? Olha só. Ele devolveu aqui para a gente o Pong. Ok? Mas e aí, Vinícius, como que a gente vai saber se todas as nossas APIs, a nossa API está pronta, tá? Para o nosso exemplo, ela está pronta. Como que a gente vai saber em qual servidor que está batendo, né? Se a gente fazer o balanceamento de carga. Então, para a gente conseguir visualizar isso, né? Para o cliente conseguir visualizar, o que não é normal isso, né? O cliente, para ele é invisível essa operação, mas como aqui a gente está numa palestra, para fins didáticos e tudo mais, para a gente conseguir visualizar que o balanceamento de carga ele está ocorrendo de fato, a gente vai, além de devolver a palavrinha Pong, a gente vai devolver uma variável. A gente vai ler uma variável de ambiente
e vai devolvê-la junto da nossa requisição. Certo? Então, para isso, vamos fazer aqui mais um uses da classe system.sysutils, ok? E aqui no Pong, pessoal, vamos dar um espaço aqui e vamos devolver aqui mais um getEnvironmentVariable, tá? E a gente vai ler uma variável de ambiente aqui que vai se chamar Pong. Vamos compilar novamente nossa aplicação. Beleza, está rodando aqui. Vamos voltar para o navegador, vamos dar um Enter e nada vai acontecer. Por quê? Porque essa variável de ambiente não existe, certo? Deixa eu pegar uma aqui que existe, já padrão, mas depois a gente altera novamente. Por exemplo, no Windows tem essa OS. Vamos compilar o nosso projeto novamente. E aí, só para a gente ver que está funcionando, vamos compilar aqui, executar a requisição. Veja lá, Windows NT. Beleza? Quando a gente for rodar isso aqui com um balanceamento de carga, a gente vai criar essa variável de ambiente Pong dentro da nossa imagem, do nosso container Docker ali. Beleza? Então, por enquanto, não vamos nos preocupar com ela. Mas, basicamente, a nossa API está pronta. Tá? Então, aqui a gente está criando um endpoint, né? /ping, certo? O REC nos dá acesso aos parâmetros da requisição, o res do response, o next é para trabalhar com leaders, no caso aqui a gente não está trabalhando. E aqui a gente dá um thorse.listen, né? Ou seja, ouça, né? Starta ela, inicia ela na porta 9000, que é a porta padrão do Horse. Beleza? Não vou me prender muito a isso daqui, até porque tem vários vídeos aí no YouTube, no meu canal, enfim, de várias pessoas explicando essa estrutura básica do Horse. Certo? Qual que é o nosso próximo passo aqui agora, pessoal? Nosso próximo passo é a gente compilar essa nossa aplicação aqui dentro de um container Docker, né? Dentro de uma imagem Docker aí. E antes de mais nada, eu preciso compilar esse projeto para Linux. Tá? Então, a gente vai estar rodando, de fato, a nossa aplicação no Linux. Então, se a gente vir aqui em Target Platforms, né, a gente está rodando apenas no Windows 32 bits. Então, eu preciso vir aqui, área de Platform, e aqui a gente seleciona aqui o Linux 64. Vamos dar um OK. E agora aqui, cadê? Properties. É que a gente precisa configurar um profile, tá? Esse profile, eu vou clicar aqui em add new, certo? Ele pede um profile name, né? Vamos colocar aqui Ubuntu. Ubuntu, que é o nome do sistema operacional que a gente vai estar utilizando, né? A distribuição. E aqui, pessoal, eu preciso configurar qual que é a porta, né? Localhost, né? O IP, né? Localhost, a porta e a senha. No nosso caso, é basicamente isso. Se eu mandar testar a conexão, ele vai falar aqui que a conexão falhou, porque a gente não tem essa máquina rodando aqui até o momento. Beleza? Então, a gente precisa configurar essa máquina. Para mim configurar essa máquina, eu posso ter uma máquina real mesmo, né, rodando em algum IP. Posso ter uma VMware aqui rodando, né, enfim. Mas a gente vai estar utilizando o Docker para isso também, certo? Então, vamos configurar isso. Lá na nossa aplicação aqui, a gente criou essa pastinha API, né? Então, Intensive Delphi 2022 API. Esse projeto aqui, né, essa pastinha do Intensive Delphi já está no meu GitHub, tá? Então, vocês podem acessar lá e analisar esse código e tudo mais. E se a gente voltar, a gente está dentro da pasta API, se a gente voltar uma pasta, então a gente vai ter aqui uma pastinha do Nginx, do PA Server, enfim, tudo mais. A gente vai estar mexendo nessa PA Server agora, tá? O que seria esse PA Server? Seria um plugin, vamos dizer assim, né, do Delphi, para que o Delphi consiga compilar a sua aplicação no Linux, tá? Por padrão ele usa o Windows, né, o Delphi roda no Windows, então seria mais ou menos isso, né, uma forma mais clara, mais didática para vocês entenderem, certo? E aí, para a gente fazer isso, a gente vai estar utilizando o Docker, né, como eu falei para vocês. No meu caso, eu já estou com o Docker rodando aqui, né, na minha máquina, instalei aqui o Docker Desktop. E se vocês olharem aqui, olha só, em imagens, não tem nenhuma imagem aqui configurada ainda, certo? Em containers também não tem nenhum container configurado ainda. E é isso que a gente vai fazer com essa nossa imagem aqui do Docker com o PA Server, tá? Por que essa nossa imagem? Tá vendo esse Docker file aqui, esse arquivo? Vamos editar ele aqui. Cadê? Abrir com. Vamos abrir com VS Code. Fica mais fácil de eu mostrar para vocês. Então, entenda Dockerfile, né, o arquivo Docker,
como sendo, pessoal, uma receitinha de bolo, tá? Que contém passo a passo para que o Docker consiga subir a tua imagem com aquilo que você de fato quer. No nosso caso aqui, a gente quer uma imagem Linux, né, uma máquina Linux, contendo o PA Server configurado. Por quê? Para o Delphi compilar, não basta apenas a gente ter uma máquina Linux. Eu preciso, dentro dessa máquina Linux, configurar o PA Server dentro dela. Beleza? Então, a gente quer o quê? A gente quer uma máquina Linux com o PA Server configurado já, prontinho para nós compilar a nossa aplicação. Certo? E como que eu faço isso? A própria Embarcadero, olha só, dentro desse Dockerfile, eu criei aqui alguns documentos, né, alguns comentários, e aqui o primeiro deles é o link de uma documentação. Deixa eu dar um Ctrl+C dele aqui e abrir aqui no navegador para vocês visualizarem, que é o link aqui, pessoal, da própria Embarcadero, explicando como que a gente configura uma máquina Linux para que a gente possa compilar a nossa aplicação. Tá? Então, aqui ele fala preparando a nossa máquina Linux, né, que a gente precisa instalar, passo a passo. Então, abre um terminal, executa os comandos sudo apt update, sudo apt upgrade, enfim. Instala todos esses pacotes aqui, né, do OpenSSH, Build, Essentials, enfim. Certo? Então, ele passa toda uma série de comandos aqui. E aí, depois ele fala o seguinte, olha só, você ainda precisa copiar o arquivo Linux PA Server 21.0.tar.gz para dentro da tua aplicação, da tua máquina, né, e extrair ele lá dentro, enfim, tudo mais. Então, ele dá uma série de passos a passos aqui para que a gente siga isso a fim de conseguir compilar nossa aplicação no Linux, certo? Então, com base nessa documentação, a gente montou a nossa receitinha de bolo. Então, vamos entender esse arquivo Docker aqui, como que ele funciona. Beleza? Então, o primeiro passo, a primeira linha aqui, ó, essas são as linhas que foram implementadas, né, que foram escritas. Então, a primeira linha, o Docker, ele começa com a linha from, né, ou seja, cria uma imagem com base em o quê, né? Ele tem que ter uma imagem básica ali, né, uma imagem base. Então, eu estou falando, suba uma máquina virtual para mim, utilizando ali como base, né, o sistema operacional Ubuntu, na versão 18.04. Beleza? Poderia utilizar outra versão do Ubuntu, uma mais nova? Poderia, dependendo da tua versão do Delphi. Tá? No meu caso aqui, eu acho que a máxima que eu posso utilizar é a 18.04, porque eu uso o Delphi 10.3.3. Tá? Mas, se eu não me engano, eu posso estar enganado. Mas eu sei que varia de acordo com a versão do seu Delphi. Beleza? Então, qual que é o próximo passo? Subiu uma imagem com o Linux ali rodando o Ubuntu 18.04. Subiu? Beleza. Qual que é o próximo passo? Roda os comandos aqui, olha, apt update, né, apt upgrade, que é os mesmos comandos que está falando aqui na documentação. Né? Então, aqui, ó, esses mesmos comandos aqui. Certo? Qual que é a diferença? Esse "-y". O que esse "-y" faz, pessoal? Ele dá um yes toda vez que, por exemplo, quando a gente vai instalar algum pacote no Linux, ele pergunta, confirma a instalação, não sei o que, aceita, tal, está ciente, né? Então, você tem que responder. Como a gente está fazendo isso via Docker, né, que é uma máquina, é um sistema ali, uma aplicação fazendo isso para a gente, então a gente coloca esse comando "-y" para já aceitar todas as perguntinhas que foram sendo feitas, né, para a gente durante a instalação. Beleza? Então, depois a gente roda esse outro apt install, de acordo com a documentação aqui. A gente copia esse arquivo Linux PA Server 20.0.tar.gz para dentro da onde? Da raiz lá da nossa aplicação, do nosso container, da nossa imagem. Certo? E esse arquivo aqui, onde que ele fica, né? O que é esse arquivo? Esse arquivo, pessoal, se eu não me engano, ele até explica aqui, olha só, cadê? Aqui, ó. Ele fica dentro de C, Program Files, Embarcadero, Studio 21, no caso é a versão do seu Delphi, o meu é 20. PA Server, e tem esse arquivo lá dentro. Então, se a gente dá uma bandeirinha aí aqui, só para a gente visualizar, então aqui dentro de C, arquivo de programa, Embarcadero, aqui ó, Embarcadero, beleza, Studio, a versão do nosso Delphi, no caso é 20, e aqui tem PA Server, beleza, e esse arquivo aqui, olha só, eu basicamente copiei ele daqui para dentro da minha pastinha aqui, ó, PA Server, tá? Copiei ele aqui para facilitar depois na minha imagem Docker, beleza?
Então, de acordo com o seu Delphi, esse arquivo também vai mudar, tá? Então, se atente a isso também. Beleza? Então, a gente pega esse arquivo, né, que a própria embarcadeira disponibiliza para a gente, copia lá para dentro da nossa imagem, né? E aí depois a gente extrai ele, né, descompacta ele, e aí a gente manda rodar, então, o nosso PA Server, né, iniciar ele com a senha lá, padrão, né, não tem senha, então eu já defino uma senha em branco aqui. Seria basicamente isso, beleza? Então aqui a gente tem a nossa receita do bolo, beleza? Entenda o Dockerfile como a receita do bolo, como eu havia falado para vocês. E como que a gente faz para iniciar, então, essa imagem, para a gente criar uma imagem? Para a gente trabalhar com Docker, existe 2 passos. O primeiro passo é a gente ter uma imagem, né? No caso, esse Ubuntu aqui, olha só, ele é uma imagem do Ubuntu na versão 18.04. Mas eu quero criar a minha imagem já com o PA Server configurado. Então, para a gente criar essa imagem, com base nessa receitinha de bolo, a gente vai rodar esse comando aqui, olha só. Docker build -t de tag, né, para a gente definir o nome da nossa imagem, que vai ser Vinícius Sanches /PA Server. Tranquilo? Então, deixa eu até aproveitar que está aqui esse comando. Vou dar um copy. E lá na pasta, né, onde tem o arquivo Dockerfile, a gente vai botão direito, vamos criar aqui um git bash. Vamos inicializar um terminal aqui, pode ser qualquer terminal, no caso eu gosto de utilizar esse aqui do Git. Deixa eu só aumentar a fonte dele aqui para vocês visualizarem. E aí eu vou dar um Shift Insert, beleza? Para colar o comando e vou dar um Enter. Isso daqui também, igual eu falei para vocês, vai depender um pouquinho da sua internet. No meu caso aqui eu acho que vai ser um pouquinho rápido, tá? Mas deu um probleminha aqui, é porque eu esqueci de passar, aqui olha, no Docker Build, o último elemento, no caso, eu tenho que informar, por exemplo, olha só, Docker Build, né? Ou seja, Docker, construa para mim uma imagem, né? Com a tag, né? Com o nome da imagem, chamando Vinícius Sanches /PA Server, mas eu não informei para o Docker aonde que está o Dockerfile, né? Que é a receita do bolo para ele. Então, eu vou dar um espaço aqui e vou colocar um ponto, que o ponto fala que está na raiz de onde eu estou mexendo. Então, o terminal está aberto dentro dessa pastinha PA Server, e dentro dessa pastinha PA Server, a gente tem o nosso Dockerfile. Então, beleza. Só colocar um ponto aqui, vou dar um Enter novamente, e agora sim vai funcionar. Ele está baixando a imagem padrão, está construindo a nossa imagem, né? E já vai estar tudo certo, prontinha a nossa imagem para a gente estar brincando. Beleza, pessoal? Então, aqui ele já terminou, né, a instalação da a criação, né, no caso da nossa imagem. E se eu der aqui o comando agora, olha só, Docker Images, né, de imagens, ele já deve listar aqui a nossa imagem. Então tá lá o nome, né, Vinícius /PA Server, né, a nossa tag, foi criada agora, beleza? Então a gente já tem a nossa imagem, mas essa máquina ainda não está rodando, né? A gente tem uma imagem. O que seria essa imagem? Pensa assim, bem didático. Essa imagem seria o quê? A gente pegou o sistema operacional e colocou ela ali num CD, num HD, num pendrive. Então ela está ali parada, ela não está rodando. Agora a gente precisa subir essa máquina, né? A gente precisa fazer essa nossa máquina com o Ubuntu, o PA Server rodar, né? A gente precisa inicializar ela. E aí eu vou aproveitar que tem o comando aqui, olha só, para a gente criar o nosso container, a gente precisa rodar esse comando aqui. O que seria esse comando? Deixa eu copiar ele aqui. É o docker run, né, para a gente rodar a nossa imagem, para a gente subir um container dela, né, uma máquina, -p de porta. Então a gente passa aqui, qual que é a porta da nossa máquina? Da nossa máquina é a porta 64.211. E a porta lá do nosso container, né, da nossa imagem, é a porta também 64.211, que aqui no Delphi é a porta padrão para Linux, que ele já vem aqui, beleza? -it de interactive, né, a gente vai utilizar no caso aqui até -d de detachment, né, para não deixar o terminal bloqueado enquanto a nossa máquina estiver rodando, né, nosso container estiver rodando. E aqui o nome da imagem que eu quero subir, o nome do sistema operacional, da máquina, né, da imagem que eu quero que suba. Então eu quero criar um container, né, com base em qual imagem? Nessa daqui, beleza? Então seria basicamente isso. Deixa eu copiar aqui novamente, beleza? Vamos vir aqui, cadê? No nosso terminal, esse daqui. E agora a gente vai executar o comando, então. Docker run -p
passa a porta, menos D, de detachment, né, desacoplado, desatachado, e pronto. Então, tá rodando. Se a gente der o comando agora aqui, docker ps, a gente já vai ver que vai ter um container rodando aqui com base na imagem do nosso PA Server. Então tá aqui, olha só. Deixa eu até aumentar um pouquinho o terminal para ficar mais fácil. Deixa eu rodar o comando novamente. Vamos ver se fica mais fácil a visualização. Mas aqui, então a gente tem um container, né? Esse é o ID do nosso container, com base nessa imagem. Está rodando, foi criado, o status está rodando, enfim, tudo mais. Beleza? Então seria basicamente isso. Se a gente voltar para o Delphi agora e testar a nossa conexão, conexão realizada com sucesso então, pessoal. Então vamos dar um OK aqui, vamos dar um Finish, beleza. Beleza, aqui já cancelamos ali também, né? Mas aqui já está tudo certinho. Então vamos tentar compilar nossa aplicação agora com Ctrl F9, para a gente ver se vai dar tudo certo. Beleza, ok. Vamos dar um OK. Aqui, a primeira vez, ele vai baixar para o Windows, né? Todo o conteúdo que está lá na nossa imagem no Linux, né? Ele vai baixar aqui para o Windows para que ele consiga fazer a compilação e tudo mais. Ele vai fazer esse processinho. Costuma demorar um pouquinho esse processo, então eu vou cortar o vídeo aqui para vocês. E ele é executado somente a primeira vez que vocês compilam o projeto, né? Ele executa isso. Então, no caso, como está sendo a primeira vez, eu estou fazendo aqui com vocês, ele está baixando esses arquivos, mas nas próximas já não vai precisar mais, beleza? Então, eu vou cortar aqui o vídeo e assim que terminar, eu volto aqui com vocês, ok? Então, aqui agora ele está finalizando já, pessoal, a compilação, né, do nosso projeto aqui para o Linux, beleza? Então, só terminar de aguardar aqui um pouquinho e ele já finalizou, beleza? Então, ok, vamos abrir a nossa pasta lá onde está a nossa aplicação. Então, aqui 2022, API, aí aqui vai ter o que? O Linux 64, certo? Debug, e aqui vai ter o nosso executável. Então, cadê aqui, ó? Os samples, né? Tamanho 17, vamos compilar ele aqui em modo de release. Então, Ctrl F9, só para a gente ver se vai reduzir um pouquinho o tamanho, até porque isso daí depois para distribuição, vamos dizer assim, pensando em um ambiente de produção, isso é muito importante. Então, só para a gente deixar um pouco mais realista, né, o nosso projeto. Então, ele também terminou de compilar aqui, voltando lá para o nosso diretório. Vamos voltar aqui, Linux 64, Release, e vamos ver, cadê aqui o tipo, ordenar, beleza, caiu de 17, né, para 5, então reduziu bastante. Então, esse arquivo aqui, pessoal, a gente precisa colocar ele aqui agora dentro de uma máquina Linux, correto? Então, para a gente fazer isso, vamos voltar aqui na pastinha da nossa API, né? E aqui a gente tem um outro Docker file que a gente vai criar, que vai ser o seguinte. Com o botão direito aqui, pessoal, vamos criar um novo arquivo. Então, cadê? Aqui, ó, novo. Cadê? Documento texto, né? Pode ser, não tem problema. E vamos chamar isso aqui de Docker File, ok? Vamos dar um Enter, sim. E vamos editar isso aqui agora no VS Code, tá? Então, abrir. E aqui, VS Code, beleza, ok. E aqui no VS Code agora, deixa ele abrir aqui. A máquina está um pouquinho lenta, está rodando bastante coisas. Mas beleza, então aqui tem o nosso Dockerfile. Eu vou colar aqui, para ser mais rápido. A gente vai criar uma outra imagem, né, Linux, com base no que? No Ubuntu 18.04, beleza? Então a gente já tem uma imagem com o PA Server rodando para a gente compilar qualquer projeto nosso lá. E agora, essa imagem aqui, vamos pensar que seria a nossa imagem de distribuição da nossa aplicação. Tá? Então vamos por assim, essa daqui é a imagem que eu vou colocar nos meus clientes. Tá? Não precisa ter o PA Server nela aqui. Eu só preciso ter uma máquina Linux com o meu projeto rodando lá dentro. Certo? Então aqui a gente cria uma imagem, uma receitinha de bolo, que vai pegar como base o Ubuntu 18.04 também. A gente vai lá na pastinha Release, lá no Samples, vamos copiar aquele executável, né? Aquele binário, né? Vamos dizer assim, para dentro da pastinha da nossa imagem, né? Que a gente criou, e vamos mandar executar ele. Beleza? Então seria basicamente isso. Vamos salvar isso daqui. E novamente, botão direito aqui, vamos abrir um terminal.
e a gente vai executar o comando para a gente criar essa imagem agora, da mesma forma que a gente fez a outra, né? Então, se a gente vir aqui no nosso Docker, né? A gente vai vir aqui em imagem, só vai ter o no nosso PA Server. Vamos criar uma aqui agora com a nossa API. Então, o comando aqui, não sei se vocês lembram, então é docker build, né? Para a gente criar uma imagem, -t de tag, que vai ser Vinícius Sanches /API. E qual que é a receitinha de bolo? Onde que tá? Eu vou colocar o ponto porque está aqui na raiz do meu projeto. Vamos dar um Enter, né? Para criar a nossa imagem. Essa vez aqui já vai ser bem mais rápido do que a outra, porque o Docker já meio que salva em cache ali a imagem do Ubuntu, né? Que a gente utilizou a imagem do Ubuntu na nossa imagem anterior, né? A imagem do PA Server. Então, olha só, já finalizou bem rapidinho. Beleza? E agora, se a gente vir aqui no Docker, olha só, já tem duas imagens aqui, beleza? Só que uma não está em uso ainda, mas vamos botar ela para rodar agora. Vamos criar aqui então, docker run, né? -d de detachment, -p de porta. Então, na porta 9000, na porta 9001 da minha máquina, apontando para a porta 9000 da nossa imagem, né? Do Docker ali, certo? -name, pessoal, é uma tag para a gente definir o nome desse container. No caso, esse container vai ser API 1, beleza? A gente vai rodar dois containers, né? Um KPI1 e outro KPI2, beleza? -z, esse -z, pessoal, ele é para a gente conseguir informar as variáveis de ambiente, tá? Environment Variables, tá? Então, -z, e qual que é a nossa variável de ambiente? É Pong. Então, Pong igual ao que? A 1, tá? Então, quando a gente rodar o /ping lá, vai devolver Pong igual espaço 1. Beleza? Por que espaço 1? Porque essa é a nossa API 1, só para a gente ver a diferença das APIs, né? Beleza? E aqui eu vou criar esse Docker nessa nossa máquina com base em qual imagem? Então, com base na imagem chamada Vinícius Sanches /API. Beleza? Vamos mandar um Enter aqui agora. E ele já vai criar para a gente o nosso container rodando a API na porta 9001. Beleza? Então, já criou. Se a gente vier aqui no navegador agora, vamos colocar aqui, ó, na porta 9001 /ping, certo? Vamos dar um Enter. Olha só, devolveu Pong 1. Perfeito? Vamos criar uma outra máquina agora. Docker run -d -p de porta, rodando aqui na porta 9002, apontando para a porta 9000. O nome dela vai ser API2 e a variável de ambiente também vai ser Pong2. Beleza? Então, vamos dar um Enter aqui novamente. A gente vai criar a nossa segunda máquina, né, nosso segundo container. Beleza, já criou. E aqui no Docker Hub, só para vocês visualizarem, né? As duas imagens agora estão em uso. E aqui em Containers, eu tenho um container com o PA Server, né, uma máquina com o PA Server. Eu tenho uma máquina com a nossa API 1 e uma máquina com a nossa API 2. Tá vendo aqui, ó, API 1 bem pequenininho, API 2 bem pequenininho. Beleza? Vamos mandar o Pong aqui agora na 2, na porta 9002. Vamos dar um Enter, olha só, Pong nos dois, né? E aqui já ficou em uso, cadê? Vamos ver, dá um refresh. Aqui está apontando Create ainda, mas já está em uso já. Tanto é que a gente já está respondendo aqui na porta 9002 e aqui na porta 9001. Beleza? Então a gente já tem duas máquinas rodando a nossa API. O que a gente precisa fazer agora? Implementar aí, configurar o balanceamento de carga, né? Configurar o Nginx para executar ali o balanceamento de carga. Então, para isso, pessoal, deixa eu até fechar aqui um pouco os terminais. A gente não vai usar mais eles agora. Para isso, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui na pasta do Nginx, certo? Beleza. E aqui também tem a nossa receitinha de bolo. Então, vamos abrir ela lá no nosso VS Code. Então, abrir com VS Code, cadê? Aqui, beleza. Certo? E aí a gente vai entender o seguinte. Essa imagem ela é bem simples, tá? Por quê? Basicamente, a gente está fazendo uma receitinha de bolo falando para a gente criar uma imagem, criar uma máquina com base numa imagem já padrão, né? Que chama Nginx. Essa imagem Nginx, ela está lá no Docker Hub, tá? Então, para todo mundo acessar.
Eu estou criando uma outra máquina, né, uma outra imagem, com base nessa imagem do Nginx. E a única coisa que eu vou alterar é o seguinte, eu estou falando que o arquivo nginx.conf da minha máquina, ele vai ser substituído, ele vai substituir, no caso, né, o arquivo que está dentro de etc nginx.conf lá da nossa imagem base, tá? Então, basicamente, eu estou substituindo esse arquivo pelo arquivo que está na minha máquina, tá? E o que tem nesse arquivo aqui da minha máquina? Olha só, esse arquivo, nginx.conf. Vamos editar ele aqui no VS Code, só para a gente visualizar. Ele é bem simplesinho também, mas basicamente, esse arquivo nginx.conf é o arquivo de configuração do Nginx, onde a gente está configurando aqui o balanceamento de carga. Seria basicamente isso, bem simples, tá? Então aqui a gente tem, a gente coloca aqui o upstream backend, né? Esse upstream a gente está configurando, a gente está apontando para o Nginx aonde que está as minhas APIs que eu quero que ele faça o balanceamento de carga. Então, uma API minha está rodando na porta 9001 e a outra API minha está rodando na porta 9002, beleza? Então, seria basicamente isso, pessoal. Né? A gente aponta aqui para o Nginx, onde que tá as nossas APIs rodando, né? Nas máquinas, servidores diferentes, enfim, tudo mais. Por padrão aqui, ele vai fazer um balanceamento igual. Então, uma requisição vai para uma, a outra vai para outra. Um para um, outro para outra. Mas tem como a gente configurar. Por exemplo, eu posso especificar, falar assim, ó, quero que 80% das minhas requisições vá para essa API na porta 9001 e as outras 20% vá na porta 9002. Eu consigo fazer várias diferenças aí. Beleza? Mas não vou entrar muito em detalhe, até porque o nosso tempo é curto, certo? Então, a gente configurou aqui a nossa receitinha de bolo e basta agora a gente criar a nossa imagem Docker. Então, aqui, botão direito, git bash ou qualquer terminal, né, como eu já falei para vocês. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fonte. E qual que vai ser o comando então, pessoal? O comando vai ser o mesmo de sempre, que a gente já utilizou. Vai ser o docker build, né? Então, docker build -t de tag Vinícius Sanches, o nome que vocês quiserem, barra nginx, ok? E o Dockerfile está na raiz. Vamos dar um Enter e aguardar que ele faça que ele crie, né, essa imagem Docker para a gente. Beleza, então ele já criou aqui a nossa imagem, tá? Então, se eu vir aqui no Docker Hub, vai ter aqui imagens, vai ter mais uma imagem aqui que é o Nginx, certo? Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa subir essa máquina, né? Então, vamos dar um docker run -d de detachment, -p de port. Vai rodar na nossa porta 8080 da minha máquina e vai apontar para a porta 80 da nossa imagem Docker, ok? -name, né? O nome do nosso container, da nossa máquina vai ser Nginx, certo? Padrãozinho. E eu vou criar esse container, vou criar essa máquina, vou subir essa máquina com base em qual imagem? Na imagem chamada Vinícius Sanches barra Nginx, ok? Vamos dar um Enter e aguardar aí que ele já vai subir essa máquina pra gente, beleza? Já subiu, esse é o ID, né, dessa máquina. Se a gente dá aqui um docker ps para listar as máquinas rodando, né? Vamos dar um Enter aqui. Você vai ver que já vai ter a nossa imagem, a nossa máquina rodando aí, o nosso container do Nginx também. Certo? Então aqui, ó, tem todos os nossos containers rodando. Beleza? Então aqui se eu bater na porta 9001, funcionando. Se eu bater na porta 9002, funcionando. Perfeito? Mas e agora, pessoal, se eu bater na porta 8080/ping, né? O que vai acontecer aqui, pessoal? Vamos ver. Olha só, respondeu o ping 1, né? Então ele bateu na nossa máquina 1. Eu vou dar um F5, bateu na máquina 1, F5 novamente, máquina 2, máquina 1, máquina 2, máquina 1, máquina 2. Ou seja, ele está fazendo aqui o balanceamento de carga. Para cada requisição que eu estou fazendo, ele está mandando para um servidor meu diferente. Tá? Então o Nginx já está funcionando. Olha só que legal. E se eu vir aqui agora, vamos ver, eu estou com o terminal aberto aqui, vamos pegar aqui, vamos dar um docker, docker mesmo, stop, qual que é o ID aqui, cadê? A nossa API
API 2. Vamos parar aqui a nossa API 2. Então, vou copiar o ID dela, vou dar um copy, vou dar um docker stop na nossa API 2. Beleza? Então, provavelmente aqui ele já vai estar parando. Deixa eu só terminar de executar o comando. Vamos ver. Beleza. Então, ele já parou de executar a nossa máquina, a nossa API 2. E agora, se eu vier aqui e dar um F5, olha só, ping1, pong1 no caso, né? pong1, ele já não vai mais redirecionar para a API 2. Por quê? O próprio Nginx já sabe que aquela API não está online. Então, ele já está ciente disso. E ele não parou de devolver as respostas para quem está solicitando. Aquela máquina parou, mas a API continua normal. Olha só que grande vantagem para vocês. E agora, vamos subir ela, né? Então, vamos dar aqui um docker start. Docker start e o nome do nosso container. Vamos esperar aqui que ele suba, né? Subir essa imagem para que a gente possa fazer o teste ali novamente. E aí vocês vão ver que o próprio Nginx já vai identificar que aquela máquina subiu e já vai começar a fazer o balanceamento de carga. Olha só, ela já subiu. Vamos dar um F5 aqui. Pong2, olha só, já identificou. Pong1, Pong2, Pong1. Tá vendo que legal, pessoal? Muito bacana isso aqui, né? O próprio Nginx já sabe que as APIs estão no ar e já faz aí pra gente o balanceamento de carga sem a gente fazer nada, né? Então isso é muito legal. Beleza? E aí, pessoal, pra gente finalizar então, lá na nossa pastinha vai ter uma outra imagem Docker aqui, olha, chamada Docker Composite.yml no caso, né? Vamos editar ele aqui no VS Code, só pra gente ver o que esse carinha aqui faz, tá? Vocês viram que a gente precisou subir uma imagem com Nginx, uma imagem para cada API nossa, né? Enfim, a gente precisou subir vários containers ali, e um depende do outro para executar, enfim, siga uma ordem ali cronológica, beleza? Esse Docker Composite é basicamente uma receita de bolo aprimorada, né? Onde aqui ele fala os serviços que esse Docker aqui vai subir. Então, ele vai subir um serviço chamado First Horse API, com base na imagem X, o nome do container é esse, na porta 9001, né? A variável pong igual a 1. Second Horse API, né? A mesma coisa, só troca a porta e a variável de ambiente e o nome. E depois, por final, ele sobe aqui uma imagem, né? Um container aqui do Nginx, na porta 8080. E ele fala que para subir essa imagem já tem que subir depois que esses caras aqui, né? Ele depende desses outros containers rodando. Basicamente isso. E qual que é a grande vantagem de tudo isso, pessoal? Deixa eu parar aqui, olha só, a gente tem os containers, certo? Aqui ó, eu vou parar, aqui ó, stop, beleza, stop, stop e stop. Então aqui eu parei todos os meus containers, beleza? Eles estavam rodando. Então, eles estão parando aqui de pouquinho em pouquinho. A máquina está um pouquinho lenta, mas beleza, está todos parados. Se eu vier aqui e tentar executar agora, olha só. Está rodando, rodando, rodando e não está respondendo, porque a nossa API está parada. Perfeito? Então, vamos lá na nossa pasta aqui, olha só, onde tem o Docker Compose, beleza? Botão direito, vamos abrir um terminal. E só para vocês verem. Lembra que a gente executou vários Docker Run, enfim, tudo mais. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai dar, deixa eu aumentar a fonte, vai ser um Docker Composite, Docker Composite, beleza? Up menos D, de detachment, certo? Vamos dar um Enter. E aí, pessoal, vocês vão ver que ele já está criando, olha só, criou a nossa First Done, né, Second Done, e depois, por final, ele subiu, então, o nosso Nginx, o container, né, do Nginx. Beleza? Então, tá tudo rodando aqui. Vamos testar de novamente. Vamos dar um Enter aqui, olha só. Pong1, Pong2, Pong1, Pong2. E aí, eu só rodei um comando, que foi o Docker Composite Up -D. Beleza? Não preciso saber mais nada. A gente cria o nosso Docker, né, a nossa imagem Docker, coloca num Docker Hub ou algum lugar aí de vocês, coloca isso no cliente e a pessoa que for instalar, né, a tua API, ali, configurar a tua API no cliente, o que você precisa saber? Apenas rodar o comando ali, Docker Compose Up -D. Só isso. E a tua API já está configurada, com balanceamento de carga, rodando em porta separada e tudo mais.
tudo perfeitamente. Beleza? Então era isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu sei que ficou tudo, muita informação de uma vez, né? Porque são várias coisas que a gente teve que ver em um tempo curto. Mas revejam o vídeo aí, se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aí. Espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo, tá? E é isso daí, pessoal. Vejo vocês no próximo.